Boa noite a todos. Meu nome é Jean e este é o trabalho de curricularização da disciplina Tecnologia da Produção 2, da FATEC Pinda. O trabalho foi desenvolvido por mim, Jean, e meu amigo Jonas. Vamos lá. Esta vai ser uma aula sobre Just-in-Time, que é um dos conceitos mais revolucionários da engenharia de produção moderna. Hoje vamos explorar os fundamentos, as ferramentas e as aplicações práticas do JIT na gestão da produção enxuta. Esse sistema, que nasceu no Japão pós-guerra, ele transformou completamente a forma como pensamos sobre produção, estoque e eficiência operacional. Ao longo desta aula, vocês vão entender não apenas o que é o Just-in-Time, mas principalmente como ele funciona, porque ele é tão importante para a competitividade das empresas e quais são os desafios reais de implementá-lo, especialmente no contexto brasileiro. Então, vamos começar. Vamos começar pelo básico. O que é o Just-in-Time? O Just-in-Time ele é uma filosofia de gestão que propõe que os insumos, componentes e produtos sejam produzidos ou entregues exatamente quando necessários, na quantidade correta, sem desperdício de tempo ou material. Parece simples, não é? Mas a implementação é extremamente complexa e exige uma mudança cultural profunda. O JIT foi desenvolvido por Taishi Ono, na Toyota, no Japão pós-guerra. Naquela época, o Japão enfrentava escassez de capital, espaço e recursos. A Toyota não podia competir com as montadoras americanas, usando um modelo de produção em massa tradicional, que exigia grandes volumes e altos estoques. A solução genial de Ono foi inverter o fluxo produtivo. Em vez de empurrar a produção com base em previsões, que muitas vezes estão erradas, ele criou um sistema que puxa a produção com base na demanda real do cliente. Isso significa produzir apenas o que o cliente pediu, quando ele pediu. O JIT integra fornecedores, produção e clientes finais em um fluxo sincronizado, operando com um mínimo de recursos e tempo. E essa filosofia se tornou um dos pilares fundamentais do sistema Toyota de produção, e mais tarde do Lean Manufacturing que o conhecemos hoje. Agora, para entender o JIT, precisamos falar sobre o conceito central, a eliminação dos desperdícios ou muda em japonês. Shigeo Shinko, outro gênio da Toyota, identificou 7 tipos principais de desperdícios que consomem recursos, mas não agregam valor ao produto final. Vamos ver cada um deles. Primeiro, a superprodução. Produzir mais, mais cedo ou em maior quantidade do que o necessário. Essa é considerada a pior muda, porque ela gera todos os outros 6 desperdícios. Se você produz demais, vai precisar transportar, estocar, movimentar e aumentar a chance de defeitos. O segundo, a espera. Tempo ocioso de material, equipamento ou colaborador. Sempre que algo está parado esperando, estamos desperdiçando tempo e dinheiro. Terceiro, transporte. Movimento desnecessário de materiais que adiciona custo e risco de dano, mas não agrega valor nenhum ao produto. Quarto, processamento desnecessário. Usar métodos ou ferramentas mais complexos do que o necessário. Por exemplo, fazer um acabamento de precisão excessiva quando o cliente não precisa disso. Quinto, estoque. Excesso de matéria-prima, material em processo ou produto acabado. O estoque esconde problemas e consome um capital que poderia estar sendo usado em outras áreas. Sexto, movimento. Movimentos desnecessários do operador durante o trabalho, como procurar ferramentas ou se esticar para alcançar algo. Isso cansa o trabalhador e reduz a produtividade. Sétimo, defeitos. Produtos não conformes que exigem retrabalho, viram sucata ou precisam de inspeção extra. Defeitos são caríssimos. O JIT ataca sistematicamente todos esses 7 desperdícios. O sistema Toyota de produção, que é a casa do JIT, se sustenta em 2 pilares fundamentais. Imagine uma casa, ela precisa de pilares fortes para se manter em pé. O primeiro pilar é o Just-in-Time, que estamos estudando. Ele é focado no fluxo e na sincronização, garantindo que as peças corretas cheguem na hora certa, eliminando desperdícios através da produção puxada. O segundo pilar é o JIT-DOCA, que significa autonomação, ou automação com toque humano. Esse conceito ele é brilhante. Você dá aos equipamentos a capacidade de detectar um defeito ou uma anormalidade e parar automaticamente. Isso é feito através do sistema Andon,
que é uma sinalização visual. Por que isso é importante? Porque permite que o operador se concentre em tarefas que realmente agregam valor e garante que os defeitos não passem para a próxima fase. No JIT, você não pode deixar defeitos avançarem, porque não há estoque de segurança para compensar. E qual é a base dessa casa? A melhoria contínua, ou Kaizen em japonês. É um ciclo permanente de identificação e solução de problemas. A ideia é que todos os dias você está um pouquinho melhor do que ontem. O Lean Manufacturing, que vocês já devem ter ouvido falar, é basicamente a adaptação ocidental do sistema Toyota de produção, focada em entregar valor ao cliente, eliminando muda de forma consistente. Agora vamos falar da ferramenta mais icônica do JIT, o Kanban. Kanban significa cartão ou sinal visual em japonês, e é o principal sistema de informação e controle do JIT. Ele transforma o sistema de produção de empurrado para puxado. Como funciona? É simples e genial ao mesmo tempo. O Kanban ele controla o fluxo entre processos, garantindo que o processo anterior só produza ou repõe o material quando o processo seguinte consumir. É literalmente a produção puxada pela demanda. Existem 3 tipos principais de Kanban. O Kanban de produção, que autoriza a produção de um lote. O Kanban de retirada, que autoriza o transporte do lote da área de estocagem para a área de consumo. E o Kanban de fornecedor, que envolve fornecedores externos, indicando o momento exato para o fornecimento. Agora, uma parte crítica, o cálculo do número de Kanbans. Isso é fundamental para evitar 2 problemas. Poucos Kanbans causam parada de linha, muitos Kanbans causam excesso de estoque. A fórmula de Ono é essa que vocês estão vendo, onde D é a demanda por unidade de tempo, L é o lead time total para reabastecer, FS é o fator de segurança para cobrir variações, C é o tamanho do container. Esse cálculo precisa ser muito bem feito para o sistema funcionar. Além do Kanban, o JIT depende de outras ferramentas essenciais. Vamos falar de 4 delas. Primeiro, o SMED, que significa Single Minute Exchange of Dice, ou troca de ferramentas em minutos. Foi desenvolvido pelo Shigeo Shinko para reduzir drasticamente o tempo de setup de máquinas. Por que isso é importante? Porque se você demora 4 horas para trocar uma ferramenta, você é forçado a produzir grandes lotes para diluir esse tempo ocioso. Mas o JIT precisa de lotes pequenos. O SMED resolve isso reduzindo o setup de horas para minutos, por exemplo, de 45 minutos para 9 minutos. As 4 etapas do SMED são separar operações internas das externas, converter o máximo de internas em externas, padronizar com fixadores rápidos e treinar a equipe para melhoria contínua. Segunda ferramenta, o Heijunka, ou nivelamento na produção. A demanda sempre flutua, mas o processo produtivo precisa ser estável. O Renjuka busca produzir uma mistura de produtos em pequenos lotes ao longo do dia, mantendo o ritmo constante. Isso reduz a tensão no sistema e otimiza a capacidade. O terceiro, a Pokayoke, que são dispositivos à prova de erros. São soluções simples e baratas que previnem falhas humanas. No JIT, com estoque zero, você não pode errar. O Pokayoke garante qualidade na fonte. O TPM, que é a manutenção produtiva total. Foca na manutenção proativa para maximizar a disponibilidade dos equipamentos. No JIT, uma única quebra inesperada pode parar toda a linha. O TPM busca 0 quebras, 0 pequenos problemas e 0 acidentes. Como toda metodologia, o JIT tem vantagens e desvantagens. Vamos ser honestos e críticos aqui. Vantagens. A redução de custos de estocagem é imediata e significativa. Você diminui custos com armazenagem, seguros, obsolência e furtos. Isso tem impacto direto no capital de giro da empresa. Melhoria contínua da qualidade acontece porque o estoque baixo expõe problemas rapidamente. Não tem onde esconder, isso força a correção imediata e a busca pelos 0 defeitos. Você ganha flexibilidade e agilidade. O sistema pool permite resposta rápida a mudanças no mix de produtos e adaptação ágil à demanda do mercado. E a otimização do espaço, você libera a área de armazenagem para atividades produtivas. Mas atenção às desvantagens. A forte dependência de fornecedores é um risco real. Qualquer falha na qualidade ou atraso logístico é amplificado e pode causar parada total da linha, o temido stockout. A vulnerabilidade a interrupções logísticas. O sistema não absorve grandes interrupções externas, como greves, desastres naturais ou problemas alfandegários. No Brasil, com nossa infraestrutura logística, isso é um desafio enorme. O custo elevado de implantação não pode ser ignorado. Reengenharia de layout, implementação de sistemas Kanbans e treinamento cultural intensivo exigem
investimentos significativos. E tem a resistência cultural. As pessoas têm medo do estoque zero. É comum aparecerem estoques fantasmas, escondidos porque as pessoas não confiam no sistema. Isso precisa ser trabalhado com muita gestão de mudanças. Para o JIT funcionar, você precisa atender requisitos críticos. Não adianta querer implementar JIT sem ter essas condições. O primeiro requisito é a parceria com fornecedores. Você precisa reduzir o número de fornecedores e construir parceria de longo prazo. Os fornecedores precisam ter capacidade de entregar lotes pequenos, em alta frequência, com comunicação transparente via EDI, que é o Electronic Data Interchange. Idealmente, proximidade geográfica, que chamamos de colocation. Por isso, as montadoras no Brasil criaram condomínios industriais. Segundo, a alta qualidade. O Pokayoke e inspeção na fonte são obrigatórios. Se a taxa de refúgio for alta, o sistema JIT vai falhar, porque não há estoque de segurança para compensar. Terceiro, redução de setup. Sem o CIMED, sem capacidade de trocar ferramentas rapidamente, a produção em lotes pequenos é inviável economicamente. Quarto, mão de obra treinada e flexível. Os operadores precisam ser multifuncionais, capazes de operar múltiplas máquinas e participar ativamente dos grupos de Kaizen. O JIT exige engajamento total das pessoas. Quinto, layout focado no fluxo. O layout precisa ser reorganizado em células de produção para eliminar movimentação e espera. O tradicional layout funcional não funciona bem com o JIT. É importante entender que o JIT não é a única abordagem. Vamos comparar com o modelo tradicional. O Just in Case é um modelo tradicional, associado à produção em massa. Ele adota políticas de estoques elevados como proteção contra incertezas, falhas de fornecedores, quebras de máquinas, picos de demanda. É uma produção empurrada por previsões, com buffers para absorver variabilidade. Já o Just in Time, ele é um modelo enxuto, com produção puxada pela demanda real, estoque mínimo ou zero e o foco em eliminação de desperdícios. Mas aqui está a realidade. Poucas empresas operam com JIT 100%, a maioria usa modelos híbridos. Como que funciona? Você aplica o JIT para componentes de alto volume e baixo risco, onde a produção puxada funciona bem, mas mantém estoque de segurança, o just in case, para itens críticos, de custo elevado ou com lead time longo, como microchips importados. A gestão ela precisa decidir, item por item, onde o risco de stockout supera o custo de estocagem. Isso é especialmente relevante no Brasil, com nossa logística complexa. Os modelos híbridos são uma forma inteligente de mitigar riscos de interrupção, mantendo os benefícios do JIT onde ele funciona melhor. Vamos ver como o JIT funciona na prática, começando pelo Brasil. No Brasil, a indústria automobilística foi pioneira. Ford e GM, nos anos 90, adotaram o JIT, criando os famosos condomínios industriais. Eles trouxeram os fornecedores para perto da fábrica, colocation. Assim, fornecedores de bancos, painéis e pneus conseguem entregar em minutos, superando a dificuldade da nossa logística rodoviária de longa distância. Na agroindustrial de etanol, o JIT total é inviável por causa da sazonalidade da cana-de-açúcar, mas os princípios Lean foram aplicados nos processos de manutenção e refino, trazendo ganhos significativos na redução de perdas. Até em sinalização viária, com produção sob encomenda, baixo volume e alta variedade, conseguir aplicar JIT adaptando o Kanban para lotes unitários. Internacionalmente, a Toyota é um modelo ouro, com sincronização perfeita da linha de montagem com fornecedores Tier 1 e Tier 2. A Dell, ela revolucionou a indústria de eletrônicos com o modelo Build to Order. O cliente final puxa o pedido, minimizando o estoque de produtos acabados. Isso deu à Dell uma vantagem competitiva enorme contra a obsolescência tecnológica. E até hospitais estão aplicando JIT para otimizar o fluxo de pacientes, minimizar a espera e garantir que materiais e medicamentos cheguem just in time. O Pokayoke reduz erros médicos, melhorando a taxa de giro de leitos. O JIT é versátil e pode ser adaptado para diversos setores. Como implementar o JIT? É um projeto de reengenharia que precisa ser conduzido de forma incremental e metódica. Passo 1. Obter o comprometimento de alta direção. Sem apoio da liderança, o JIT não sai do papel. Defina objetivos claros, como reduzir estoque em 50% ou lead time em 30%. Passo 2. Fazer um diagnóstico detalhado usando o VSM, que é o Value Stream Mapping, para identificar todos os desperdícios. Selecione uma linha piloto para começar. Passo 3. Aplicar o CIMED rigorosamente para reduzir os tempos de troca.
Essa é a primeira barreira técnica a ser derrubada. Passo 4. Redesenhar o layout de células de produção para eliminar movimentação. Passo 5. Implementar o 5S e o Pokayoke para padronização e qualidade na fonte. Passo 6. Implementar o sistema Kanban, calculando o número ideal de cartões e treinando os operadores. Passo 7. Integrar a cadeia de suprimentos, certificando fornecedores e implementando entregas em pequenos lotes, como as rotas Milk Run. Passo 8. Estabelecer o ciclo de Kaizen contínuo para melhoria permanente. E como você sabe se está funcionando? Através dos KPIs. Giros de estoque. Quanto maior, melhor. Lead time de produção. A redução indica melhoria no fluxo. Taxa de entrega no prazo. Mede a confiabilidade. Work in process. A redução indica fluxo mais enxuto. E First Pass Wild. Percentual de produtos sem defeito na primeira passagem, medindo qualidade na fonte. Esses indicadores precisam ser monitorados constantemente. Chegamos ao final da nossa aula. Vamos recapitular os pontos principais. A essência do JIT é produzir apenas o necessário no momento exato. Isso é o catalisador para a excelência operacional. Mas é importante entender, o JIT é muito mais que ferramentas, não é só implementar Kanban e o CIMED. O JIT exige um compromisso cultural profundo, exige disciplina, envolvimento total dos colaboradores, bom relacionamento com fornecedores e, acima de tudo, uma visão sistêmica focada em Kaizen, que é a melhoria contínua. Para vocês, futuros engenheiros de produção, dominar os conceitos, os riscos e as métricas do JIT é crucial. Prestem especial atenção à vulnerabilidade logística no contexto brasileiro. Nossa infraestrutura de transporte, as grandes distâncias e a complexidade alfandegária tornam a implementação do JIT um desafio único. Mas quando bem aplicado, o JIT transforma a produção de um centro de custo passivo em uma fonte ativa de vantagem competitiva. E o resultado final? Organizações mais ágeis, custos minimizados, qualidade intrínseca, fluxo contínuo de valor e agilidade estratégica no mercado globalizado. O Just-in-Time representa um avanço paradigmático na tecnologia de produção. É a espinha dorsal da manufatura enxuta e revolucionou a forma como produzimos e gerenciamos operações em todo o mundo. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, estudem os conceitos, pratiquem os cálculos, analisem os casos reais e, principalmente, desenvolvam o pensamento crítico sobre quando e como aplicar o JIT. Muito obrigado e até a próxima aula.